e nesse Festa Quilombola eu não poderia falar de macumba, eu teria que passar nas salas para convencer as crianças, né, que não seria a respeito de macumba, né, o evento. Bem complicado. Chama uma macumbeira e diz para não falar de macumba. Festa Quilombola. Eu ainda Sim, questionei. sim. Eu disse, eu não sou quilombola, eu não sou uma pessoa negra, eu não sou uma mulher negra, né? O único vínculo que eu tenho com o afro é a minha religião. Mesmo assim, eu achei que poderia, né, ser uma... A gente está com um temporal aqui, Fabiana, se cair a tá luz... chovendo também. Se cair a luz, eu peço desculpa a todos, tá? Sim. E aí eu pensei, não, quem sabe vamos aproveitar a temática para trabalhar contra o racismo, que também é bem evidente aqui, e existe um negacionismo muito grande em relação ao racismo. Eles dizem que não existe. Uma pessoa branca diz que racismo não existe. Né? E quando eles vão falar do racismo reverso, né? Eu sou alemã e eu sofro racismo porque eu sou alemã. Então é muito difícil tu ter diálogo. É uma coisa que me irrita profundamente, porque eu já expliquei, teve uma pessoa que tem um cargo público que eu fiz toda a explicação para ela sobre o racismo reverso, e mesmo assim ele segue utilizando isso. É muito complexa toda essa questão, né? E assim, quando nós, né, estamos numa religião de matriz africana, sendo pessoas brancas, a gente tem a obrigação de falar de racismo religioso, de falar de racismo, de ser antirracista. Eu sempre falo para as pessoas, todos nós, independente da nossa cor, da nossa etnia, todos nós somos racistas, porque nós fomos ensinados a ser assim. Nós fomos, desde sempre, criados para ser racistas. O nosso livrinho na escola falava da escravidão como algo divertido, como algo que era merecido, talvez, que os livros que eu estudei foram assim. Hoje a gente tem um movimento para que isso acabe, mas se a gente for olhar alguns estados aqui do nosso país, isso ainda acontece com muita força. Tanto que o nosso próprio hino tem uma frase, né? Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Então, a gente não está falando de não ser racista, porque somos. A primeira coisa que a gente tem que entender é que somos todos racistas. E que se a gente está dentro de uma religião de matriz africana, e me desculpem aqueles que dizem que a Umbanda não tem uma matriz africana, porque no meu terreiro tem preto velho, e é o preto velho que nos traz o orixá, a gente tem a obrigação de ser antirracista. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou ter nenhum movimento racista. Não quer dizer isso. Quer dizer que quando eu fizer isso, eu tenho que me dar conta e entender que eu estou sendo racista e que eu não posso reproduzir isso novamente. É se reconhecer nesse lugar. E aí eu penso o quão difícil é numa cidade que é de descendência alemã, uma cidade literalmente colonizada, né? É uma cidade de colonos alemães. Como é que é lidar com esse pensamento? Aconteceu isso com a Antonella, aí teve essa questão da tua participação na escola, e o que aconteceu depois disso? Ela foi convidada também para participar do desfile do casal Abayomi, que seria, né, casal africano, descendente de africano, e eu me recusei. Eu digo, olha, a minha filha é branca, né, eu acho que não é o lugar dela, né, porque a gente tem tantos desfiles, tantas coisas, tem a questão das festas dos pomeranos, tem tantas outras festas que ela poderia, né, ir, e eu não me sentiria bem da minha filha estar lá num lugar que eu considero ser de pessoas negras, né? É a festa deles. Aí tu vai lá e tu vai literalmente roubar lá o lugar. Eu não me sentiria bem, tá? Local de fala, né?
Eu fui convidada, aí foi citada essa questão religiosa, que eu não poderia tocar, né? Eu aceitei para trabalhar contra a questão do racismo. Combinaram comigo um dia para mim passar nas salas, depois me chamaram no final do turno da aula da minha filha e disseram que não, que eu teria que passar no outro dia, porque uma professora em questão, tá, estaria na escola e que ela não me receberia bem, porque ela não gostava da minha religião. Aí a coisa começou a ir para o outro lado. Ela é funcionária pública, ela não tem que gostar da minha religião ou não gostar. Se a prefeitura mandou fazer o Festa Quilombola, os professores têm que trabalhar para ele ser realizado, né? E eu não aceitaria de maneira alguma ser desrespeitada dentro da escola ou em qualquer outro tipo de ambiente por causa da minha religião. Não aceito. Talvez por isso que me persigam tanto, porque eu não fico quieta, né? A questão ali posterior a isso, né? Eu disse, não, vou passar sim, no dia que a gente combinou. Se acontecer alguma coisa, né? Vou tomar as medidas cabíveis. E aí eu fui desconvidada a participar do evento. A pessoa que me convidou, né, que entrou em contato comigo, é uma mulher negra, tá? Me ligou chorando, me mandou áudios chorando, dizendo que tudo que era para o negro era difícil, tudo que era para o negro, eles davam um jeito de boicotar, tá? Foi isso que ela me disse. E ali eu tomei a atitude de fazer um boletim de ocorrência, porque eu me dei conta que tudo que vinha acontecendo com a minha filha desde o princípio, embora várias pessoas vivem, eu te digo literalmente, estão fazendo isso por causa de intolerância religiosa, estão fazendo isso por causa de intolerância religiosa, eles estão fazendo aquilo por causa disso. Então, eu não queria acreditar, porque eu não imaginava que as pessoas pudessem ser tão ruins e tão baixas, tá? Porque a religião, independente da religião que seja, é uma coisa para plantar o bem, não é para prejudicar ninguém. É o que eu penso. Sabe, Natália, vou te interromper um pouquinho, porque agora eu tô falando, né? Para a gente entender o que é o racismo religioso, porque as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade em entender isso. O racismo religioso é religiões de matriz africana não são bem-vindas porque são coisa de negro. É exatamente isso. E tanto as pessoas veem isso dessa maneira que o fato de convidar a tua filha para representar uma pessoa negra na escola é porque é assim que enxergam ela, a partir da religião dela. É assim que te enxergam a partir da tua religiosidade. É disso que a gente fala quando a gente está falando de racismo religioso. Sim. É muito mais grave, é muito mais insano do que a gente pode imaginar. Eles queriam que eu dançasse, Fabiana. Que eu dançasse. Eu fiquei olhando assim, mas dançar o quê? Dançar o quê? Eu não sou professora de dança. Aí eu chamei a minha cunhada, que é pedagoga, mulher negra, e ela é mormon, tá? Paty, me ajuda aqui que eu preciso fazer um projeto pedagógico para a escola que não fale sobre racismo, sobre religião, sobre macumba, né? Para a gente contribuir com o racismo com a escola. Ela me mandou um projeto pedagógico todo prontinho, eu desmarquei a minha agenda, eu reorganizei minhas coisas, eu remarquei cliente, remarquei horários, e simplesmente me ligaram, olha, cancelamos, porque, tipo, alguém lá dentro estava incomodado que eu iria estar lá dentro. Aí eu te pergunto, por que eu tive que assistir um culto? Eu tive que assistir um culto dentro da escola. Minha filha teve que assistir pastores dando palestra dentro da escola. E aí, quando eu, mãe de santo, sacerdote africanista, sou convidada para participar da escola, eu não posso tocar na minha religião. Por quê? Porque o culto é coisa de branco, né? Mas eu te digo, nessa questão da coisa de preto Sim. e coisa de branco, é exatamente o que acontece aqui em Canguçu. Se tem um terreno aqui perto de casa, tá? E eles largam sofá, armário, lixo, cortam as plantas, largam ali, resto de comida. Vai tu botar um carvãozinho de uma defumação. Eu estava querendo queimar minha casa. Só para te ter noção.